aproximei o ímã dessa solenoide, o que acontece? Eu aumentei o número de linhas de indução que vão atravessar essa solenoide. Por quê? É a mesma coisa do ímã, né? Quando você coloca o material perto do ímã. Quanto mais próximo você coloca o objeto de ferro do ímã, maior vai ser a força com que ele vai trair aquele pedaço de ferro, não é? Então quer dizer que quanto mais próximo do ímã tiver, maior vai ser a quantidade de linhas de indução, porque o campo magnético próximo do ímã vai ser maior. Então, quando eu vou aproximando esse ímã aqui da solenoide, eu vou aumentando o fluxo do campo magnético naquela área da solenoide, tá? Então, o fluxo magnético seria isso aqui, ó. É a grandeza com que se mede o número de linhas de indução que atravessam uma determinada área. Então, por exemplo, ó, olha esse exemplo aqui da apostila de vocês. Vocês estão vendo? Tá, né? Esse exemplo aqui da apostila de vocês, eu tenho aqui, esse tracejado aqui, ó, são as linhas de indução do campo magnético, tá? E eu tenho uma espira aqui, eu estou movimentando essa espira. Sempre quando eu for utilizar agora para estudar o fluxo magnético, eu vou utilizar a reta normal. O que é a reta normal mesmo? Alguém lembra o que é a reta normal? Que a gente estudava lá em ótica. Nós temos a força normal, que vocês já sabem, nós temos a reta normal. A reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície que eu estou analisando, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, se eu tenho uma espira, ela está na mesa, por exemplo, aonde vai estar a reta normal? Aqui, né, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície da espira, tá? Então, essa reta normal, ela vai estar fazendo, como essa espira está inclinada, então a normal também está inclinada, tá vendo? Tá? Então, a reta normal, ela forma 90 graus com a espira, tá? Opa. Então, o que acontece, ó? Como é que eu consigo aumentar ou diminuir o fluxo magnético? Ou seja, como é que eu consigo aumentar o número de linhas de indução ou diminuir? Eu consigo fazer isso afastando o ímã. Se eu afasto o ímã da solenoide, eu diminuo o fluxo, não diminuo? Quando eu estou afastando ele da solenoide. Se eu estou aproximando esse ímã da solenoide, eu consigo aumentar o fluxo que vai passar, o fluxo das linhas de indução. Uma outra forma de aumentar o fluxo é aumentando a área, né? Desculpa, diminuindo a área. Se eu diminuo a área da espira, ou seja, eu vou diminuindo o espaço dela, o número de linhas que vão passar por aquela área vai ser muito maior, não vai? Porque eu vou diminuindo elas vão meio que afunilando para entrar, né? Como se espremesse esse fluxo, né? Então eu consigo monitorar, eu consigo aumentar ou diminuir o fluxo mexendo na espira. Então, por exemplo, se eu coloco a espira reta, ela vai ter um fluxo. Se eu vou girando essa espira, eu vou diminuindo a área, né? Então eu consigo mexer nesse fluxo magnético dentro da espira. Então, como é que eu consigo calcular o fluxo magnético? O fluxo magnético, ó, o fluxo magnético representa por essa letra grega aqui, ó, tá? Igual a campo magnético vezes a área vezes cosseno do ângulo. Mas que ângulo que é esse? O ângulo entre a normal e o campo magnético, tá? Muito cuidado com isso aqui. Cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre o campo e a reta normal. Então, eu tenho duas situações. Qual é a unidade de medida de fluxo magnético? A unidade de medida é o Weber, tá? Weber. Então, ó, unidade de medida de campo magnético é o Tesla, unidade de medida da área é o metro quadrado, e a unidade de medida do fluxo magnético é o Weber, tá? Então, pessoal, ó, quando que o fluxo magnético ele é nulo? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Quando o campo magnético e a reta normal formam um ângulo de 90 graus, eu tenho que o fluxo magnético é nulo. Por quê? Porque o cosseno do ângulo, que ângulo que é esse? Não é um ângulo de 90? Cosseno de 90 é quanto? 0. Então, o que acontece? Quando o campo está indo para a direita, eu coloco a espira nesse formato aí, ó, tá passando alguma corrente ali, alguma linha de indução dentro dessa espira?
Não tá, porque é como se eu tivesse deixado ela na mesa e tá ventando aqui. Vai passar alguma coisa por esse espira? Não vai. Vai passar reto, né? Por quê? Porque as linhas de indução formam um ângulo de 90 graus com a normal. Então, isso aqui é quando o fluxo é nulo. Quando o ângulo entre a normal e o campo for 90 graus. E quando que o fluxo vai ser máximo? Alguém sabe me falar? Sem olhar a apostila. Eu falei que o fluxo vai ser nulo, quer dizer, não vai passar nenhuma linha de indução dentro da minha espira quando o ângulo for 90. E quando o ângulo for... Qual que vai ser o fluxo máximo dela? 0 graus, exatamente. O Breno falou aqui, ó. 0 graus. Por quê? Porque quando a normal e o campo formar um ângulo de 0 graus, o que acontece? Vai ser o máximo de linhas que vai passar por aquela espira, porque ela vai estar reta. É como se eu estivesse colocando todas essas linhas de indução dentro da minha espira, tá? Porque o ângulo entre elas é 0 graus. Então vai ser o meu valor máximo de fluxo. Quando a minha espira está nessa posição aqui. Tá ok? Pessoal, essa parte que eu vou deixar bem na teoria mesmo, tá? Para não confundir muito a cabeça de vocês. Só vou dar uma explicação. Opa. Beleza. Lei de Lenz. O que a lei de Lenz ela fala? Isso aqui é bem difícil de entender. Quando ele começou quando o Faraday começou a fazer a experiência do ímã, ele aproximava e afastava o ímã da solenoide e ele percebeu que gerava corrente, que eu falei para vocês. O que o Lenz ele descobriu? Ele pegou uma espira, tá? Antes o Faraday fez com uma solenoide. O Lenz ele pegou uma espira, tá? E ele começou a aproximar e afastar o ímã dessa espira. Quando ele começou a afastar o polo norte dessa espira. Quando ele começou a fazer o movimento, ele percebeu que gerou uma corrente elétrica nessa espira por conta do movimento do ímã, certo? E essa corrente que foi gerada no ímã, quando ele aproximou e afastou o polo norte, gerou uma força de repulsão. Olha onde está a força magnética aqui, ó. Então ele começou a movimentar o ímã perto da espira e gerou uma força de repulsão, uma força magnética de repulsão. Por que então gerou essa força de repulsão? O que ele entendeu? Quando a corrente ficou no sentido anti-horário, é como se uma face da espira, ó, essa face toda aqui, ó, adquirisse uma polaridade norte também. E a parte de trás da espira fosse a polaridade sul, ó. Então o polo norte é como se fosse a frente da espira e o polo sul atrás. Por quê? Quando ele começou a aproximar o ímã, gerou a corrente. Mas a corrente também não gera um campo magnético? Não gera? Então, se você fizer a regrinha da mão direita lá do campo, você vai ver que o campo magnético que criou na espira por conta da corrente vai repelir esse ímã. Então, é como se na espira criasse um polo norte. Tá? Ó. Por isso que ele colocou aqui, ó, polo norte, polo sul. Quando ele começou a fazer essa aproximação, e ele percebeu que o sentido da corrente elétrica gerada foi anti-horário. Tá? Agora, desculpa, como ele aproximava o ímã, tá? Aqui, ó, a velocidade está para cá. Quando ele afastava o ímã, então ele aproximava, ele descobriu que a face da espira virava uma face do polo norte e repelia esse ímã. Quando ele afastava o ímã, o que acontece? Acontecia o princípio da atração. A força magnética, né, que gerava esse movimento relativo do ímã com a espira, fazia ele atrair com a espira. Por quê? Quando ele começou a afastar o ímã, ele começou a gerar corrente, mas agora mudou o sentido, ó, o sentido horário. Tá, ó. Então, quando ele aproximou o ímã, essa espira criou uma corrente no sentido anti-horário. Quando ele afastou o ímã, criou uma corrente no sentido horário, tá? Onde essa corrente que passou pela espira gerou um campo magnético, onde a face desse campo magnético, a face da frente, seria o polo sul. Por isso que aqui a força magnética, ó, é uma força magnética de atração.
tá? Porque o campo magnético gerado pela corrente gerada pelo ímã faz com que atraia esse ímã, tá? Então, assim, é como se fosse um efeito dominó, tá? Vamos pensar da seguinte forma, ó, para não dar um nó na cabeça de vocês. O ímã gera corrente elétrica e a corrente elétrica que foi gerada pelo ímã vai gerar um campo magnético, tá? É por isso que essa parte é bem confusa. Eu preciso que você olhe bem o desenho. Então, quando ele aproximou o ímã da espira, gerou uma corrente elétrica nessa espira no sentido anti-horário. Se eu fizer regra na mão direita nessa espira, o que eu vou fazer? Para onde está o campo? O campo magnético aqui, ele está repelindo o meu ímã. Regra da mão direita, está saindo para fora. Então, quando ele aproxima o ímã, gira uma corrente no sentido anti-horário e o campo magnético da corrente vai fazer com que esse ímã seja repelido. E quando ele afastou, fez o inverso. O campo magnético gerado pela corrente atrai esse ímã. Então, isso que foi a lei de Lenz, tá? Então, ele fala o seguinte, a corrente elétrica induzida num circuito gera um campo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. Vocês estão percebendo a brisa desse negócio? É muito brisado esse conteúdo no final, assim, o finalzinho do eletromagnetismo. Porque ele começa a entrar em umas coisas que vai dando um nó na cabeça e você deixa de entender. Então eu vou ficar só nessa parte teórica, porque isso aqui, assim, a lei de Lenz é importante você saber. Esse princípio de quando ele aproximou o ímã e quando você afastou o ímã. O que aconteceu? Criou a corrente, tal. E a corrente que criou, tal, beleza. A parte teórica. Agora, a parte de cálculo que envolve isso é muito interpretativa e é muito específico isso aqui. Sabe? Eu acho que para vocês, o conteúdo de ensino médio, eu acho que essa parte deveria pular, mas eu vou explicar para não ficar pulando tudo também. Ok? A força eletromotriz é induzida em uma espira quando varia o número de linhas do campo que atravessa. Por que acontece isso também? Quanto mais próximo o ímã chega dessa espira, o que acontece com o fluxo? Quanto mais próximo eu chego da espira, o fluxo aumenta. Então ele percebeu que tinha uma relação de fluxo magnético, campo e corrente. Daí ele fez o seguinte, ele descobriu que a força eletromotriz, que no caso é uma DDP, é diretamente proporcional à variação de fluxo magnético através de uma espira e inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Então ele chegou que quando esse movimento que ele fez com o ímã gerou o quê? Uma força eletromotriz. Por isso que existem os motores, os geradores. Geradores de energia não têm a força eletromotriz. Então por isso que em todos os geradores, motores, tem esse princípio da indução eletromagnética. Tá? Aí começa a misturar os conteúdos. Por quê? A força eletromotriz ela também pode ser definida como a variação do fluxo magnético dividido pela variação de tempo. Esse movimento do ímã fez gerar uma DDP nessa espira. Tá? Essa DDP é a força eletromotriz. Complicadíssimo. Pessoal, tem alguém entendendo? Seja franco comigo. Senhor, uma hora não entende. Senhor, você sabe que eu sou... Oi? Você sabe que eu sou sincera, né? Sei. Eu parei de entender nos exercícios de hoje já. Depois dos exercícios de hoje... Nossa, nessa parte que você entendeu, Isa? Isso é muito difícil, prof. Tipo... Gente, eu juro por Deus, o André tá de prova. Ontem, a hora que eu vi que era esse conteúdo, eu falei assim, cara, como é que eu tava, tipo assim... Eu não sei como eu vou explicar isso aqui de uma forma mais fácil. Não consigo entender. Porque, assim, a online já dificulta. Às vezes, se fosse presencial, eu conseguiria explicar melhor. Né? Até que quando o Breno tá aqui, eu consigo fazer uns desenhos na lousa, eu explico com a minha mão e tal, fica um pouco mais fácil de entender. Agora, a distância para explicar isso aqui, sem chance. Eu nem vou ficar perdendo tempo com isso aqui mais, então. Eu vou colocar um vídeo, tá? Lá no portal depois, para vocês assistirem, quem tiver interesse. Eu só vou explicar esse final de indução. Quando entra nessa parte aqui, de condutor retilíneo em campo magnético,
ele explica o funcionamento do trilho de trem. O trilho de trem, por que o trilho fica preso, né? A roda fica presa no trilho, por conta da indução eletromagnética, tá? Porque se você pensar, o trem, exemplo, né? O trem, ele passa um trilho qualquer, se você pegar uma descida ou um momento de subida, é difícil, porque quando você faz uma ferrovia, ela tem que ser o mais plana possível, né? Porque senão o trem não vai ter força para fazer uma subida, como, por exemplo, um carro, um caminhão faz. Mas mesmo assim, por conta do peso, qualquer coisa derrubaria um trem se ele fosse só encaixado, né? Então, existe uma força magnética que, através desse princípio da indução, que faz com que a roda do trem fique presa no trilho. Não sei se, acho que vocês conhecem, não sei, mas eu ouvi esse boato aqui na cidade. Faz pouco tempo que um rapaz faleceu lá no trilho do trem, lembra? Teve um acidente. Acho que era um professor da faculdade, não era? Não. Tô lembrado disso. Era um cara que ele foi atravessar para ir para uma fazenda e ele passou o trilho do trem e o trem bateu nele, né? Há teorias... Era um agrônomo. Há teorias que ele ficou preso no trilho do trem por conta da indução. Porque, assim, vocês podem perceber que quando tem uma travessia de carro sobre um trilho de trem dentro da cidade, o asfalto ele chega bem próximo do trilho. Vocês perceberam isso já ou não? Deixa eu ver se eu acho uma foto. Por que acontece aquilo lá? Para diminuir essa indução do carro com o trilho de trem. Tá? Ó. Travessia de linha férrea em cidades. Deixa eu ver aqui se eu acho uma foto. Quando a gente passa lá pelo... Aqui, ó, uma foto, dá para ver. Vou compartilhar a tela com vocês. Quando vocês forem entrar dentro passar numa cidade que tem esse tipo de travessia, reparem isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo que... Deixa eu ver se dá para aumentar aqui o... Ó. Tá vendo aqui a linha férrea que está passando o trem? Tá vendo que o asfalto está bem próximo do trilho? Isso serve também para diminuir a indução do carro, porque o carro é todo feito de material ferromagnético, que pode ser atraído pelo ímã, né? Pela indução. Então, quando você passa por uma linha férrea, passa pela cidade, você vai notar que o asfalto chega bem próximo do trilho, para diminuir essa distância e o contato do carro com o trilho, para você não ficar preso. E quando fala desse acidente do carro e desse rapaz que faleceu aqui em Chapadão, fala que ele ficou preso no trilho, porque tinha tempo dele passar a linha do trem, e o que acontece? Por conta da indução, ele ficou preso, o trem chegou, bateu e esmagou ele, no caso, né? Alguém ouviu falar nessa história ou não? Eu escutei, sim. Ouviu já, né? Isso também é por conta do princípio da indução. Então, esse capítulo aqui da apostila de vocês, ó, com o Dr. Retilino em campo magnético, ele fala o princípio, por que a roda do trem fica presa dentro do trilho do trem. Só que, como vocês podem perceber, ele também é um conteúdo bem assim, ó, viajado, tá? Mistura aqui área, enfim, é bem complicado. E o último princípio também da indução, tá? Fala sobre os transformadores. O que é um transformador? Alguém sabe me falar pelo menos o que é um transformador? Ele consegue fazer aquela conversão, né? Da eletricidade Por exemplo, nós moramos aqui em Mato Grosso do Sul, nós sabemos que a tensão principal da cidade é de 110 volts, né? Então, por exemplo, quando você vai para Goiás, lá é tudo 220. Então, como é que eu vou conseguir utilizar a minha geladeira, meu fogão, minha televisão? É tudo 110. Como é que eu vou conectar esses equipamentos lá em Goiás, tudo 110? Vai queimar tudo. O que eu faço? Eu compro um transformador, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a conversão da tensão, conversão de energia, certo? Então, o que ele vai fazer? Eu vou colocar o transformador. Meu objeto, ele vai ter dois lados. Vai ter o lado 220 e vai ter o lado 110. Tá? O que acontece com esse transformador?
Se o meu objeto é 110, eu vou conectar minha tomada do meu objeto no lado 110. E o lado 220 eu vou conectar na tomada. Então o transformador vai receber a tensão de 220, converter, ou seja, diminuir essa tensão para 110 para eu poder usar no equipamento. Ou ele também faz o inverso. Se eu coloco o transformador na tomada 110, ele pode converter para 220 e utilizar meus equipamentos 220. Se fizesse ao contrário, né? Se eu saísse lá de Goiás e viesse para o estado do MS. Então, o transformador ele faz essa meio que conversão de tensão. Ele converte 110 e 220 ou 220 e 110, tá? E qual que é o princípio do transformador? Deixa eu voltar aqui. Eu vou passar um videozinho que ele é bem didático, tá? Para explicar o princípio do transformador, porque eu acho que é interessante. Quem gosta como é que chama? Dessa parte elétrica, além do Marco aí, tem esse canal que eu acho ele bem interessante, tá? Que ele explica muita coisa desse mundo da elétrica. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês que ele explica certinho o funcionamento do gerador, ok? E depois eu já encerro a aula. Vocês estão aí ainda? Nós que Eu estamos. tô. Ô, professor. Eu tô. Sim. Muito bem. Com a Escal. Por que eu decidi tirar tudo do ar? Porque eu tô cansado desse monte de merda que estão espalhando por aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre transformadores, mais especificamente sobre a relação de transformação de tensão em transformadores. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, eu trouxe esse vídeo para vocês para explicar um pouco sobre transformadores. E aí o tema que a gente vai iniciar falando sobre transformadores é o tema da relação de transformação de tensão nos transformadores ideais. Quando a gente fala de transformadores ideais, é um transformador que não vai ter perdas, né? Um transformador ideal que a gente usa para estudo. Tá? Então, a gente entender como funciona o transformador, a gente faz os cálculos e entende ele no transformador ideal. Depois a gente vai também aprender a trabalhar e calcular com o transformador real. Então, está aparecendo para vocês na imagem um transformador ideal. Tá? O princípio básico do transformador já foi dito em outro vídeo, mas eu vou dar uma passada geral aqui. Eu tenho um núcleo de ferro magnético, ok? E aí eu vou ter enrolamentos de espiras nesse núcleo, tá? Então eu vou ter um enrolamento que a gente chama de primário e um enrolamento que a gente chama de secundário, tá? Toda vez que uma corrente elétrica passa por condutor, ele gera um campo magnético. Quando esse cabo ele está em formato de um enrolamento, quer dizer, ele está enrolado em um ferro magnético, ele vai gerar, à medida que passa uma corrente elétrica, um campo magnético vai ser induzido nesse núcleo. E aí, à medida que esse campo magnético passa pelo outro enrolamento, que a gente chama de secundário, ele vai induzir uma corrente elétrica nesse segundo enrolamento. Então, o que acontece? Joga uma corrente elétrica no primário, ele induz um campo magnético no núcleo, esse campo magnético vai fazer o contrário do outro lado, ele vai excitar o enrolamento secundário e vai criar uma corrente elétrica no secundário. Tá? Então, eu jogo corrente elétrica de um lado para mim receber corrente elétrica do outro. Basicamente é isso. Tá? Só que no transformador, se eu mudar a quantidade de espiras de um lado para o outro, do primário para o secundário, eu vou ter uma modificação da tensão elétrica. E essa é uma das principais funções do transformador, modificar os valores de tensão entre o primário e o secundário. Então tá aí o modelo de transformador ideal, mostrando aí para vocês enrolamento primário, secundário, campo magnético e etc. Com relação às tensões, né? A relação das tensões do transformador, tensão de entrada U1 e tensão de entrada U2, induzida nos enrolamentos desse transformador, vai depender da relação do número de espiras, N1 para o enrolamento primário e N2 para o enrolamento secundário. Então a gente tem aqui, pessoal, uma fórmula que a gente consegue falar da relação, a relação entre tensão e número de espiras no transformador. Então eu tenho que U1 dividido por U2 é igual a N1 dividido por N2. U representando a tensão, N representando o número de espiras. E aí essa é a fórmula que a gente usa
para os transformadores ideais para relação de tensão e espiras. Vou dar um exemplo para ficar mais visual aqui o cálculo de como que isso é feito. Então a gente tem lá um transformador que vai alimentar um aparelho de 12 volts a uma rede de 120 volts. Sabendo que o transformador tem em seu rolamento primário 1000 espiras, a gente quer saber quantas espiras tem no enrolamento secundário. Então prestem atenção aqui que eu estou falando que o aparelho vai ser ligado em 12 volts e o transformador numa rede de 120. Então 120 volts é a tensão no primário e 12 volts é a tensão na saída, no secundário, que vai alimentar o aparelho. Então coloquei o transformador na rede, o transformador vai jogar 12 volts nesse aparelho. E aí a gente tem 1000 espiras no primário, vamos ver quanto que a gente tem no secundário. Colocando essa fórmula aí, o 1 sobre o 2 igual a N1 sobre N2. Substituindo letra por número, eu vou ter que 120 volts sobre 12 volts é igual a 1000 espiras sobre N2, que é a quantidade de espiras no secundário, tá? Vou fazer a manipulação matemática, isso aqui é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. A gente vai ter que N2 é igual a 1000 vezes 12 dividido por 120. Fazendo esse cálculo aí, a gente vai ter que N2 é igual a 12.000 dividido por 120. N2 é igual a 100 espiras no secundário. Isso mostra para a gente que existe uma relação proporcional direta entre a tensão e as espiras. Quanto mais espiras eu colocar, maior vai ser a tensão. E a gente ainda tem o que a gente chama de relação de transformação. Ainda pelo exemplo, a gente pode concluir que a relação de transformação e não tem uma tomada para usar. Mas enfim, o que eu queria que vocês vissem nesse vídeo é o seguinte, que o transformador, ele tem o princípio da indução, né? O que acontece? Ele pega, recebe a energia, passa, a energia que ele recebe da tomada, que você coloca ele na tomada, essa energia vai gerar um campo magnético dentro desse transformador, e quando esse campo magnético chega no eixo secundário lá da outra espira, o campo magnético vai gerar corrente elétrica que vai sair para o aparelho. Então existe uma relação. Sempre de um lado vai ter uma quantidade de espiras menor e o outro vai ter uma quantidade de espiras maior para poder fazer essa conversão. Então, por exemplo, o lado que recebe a maior tensão vai precisar ter mais espiras. E o lado que vai receber a menor tensão vai ter menos espiras. Né? Por quê? Para poder fazer essa conversão de energia. Ele vai receber 220, aí ele, quando chegar do outro lado, ele vai chegar com uma tensão menor, porque vai ter menos número de espiras para ele poder percorrer. Então, essa tensão ela vai ser diminuída. E o contrário também pode ser feito. Mas o princípio do transformador é: a corrente elétrica vai gerar um campo magnético, tá? A corrente vai gerar um campo magnético, e lá do outro lado, o campo magnético vai gerar a corrente elétrica. E através do número de espiras, ele faz a conversão de 110 para 220, por exemplo. Um lado vai ter menos espira, no outro lado vai ter mais espira. Tá? Então, o transformador ele também parte do princípio da indução eletromagnética. Certo? Pessoal de casa? Certo, professor. Certo, prof. Olha, esse conteúdo de hoje faz o seguinte. Eu vou postar, lógico, né, o vídeo da aula de hoje, mas eu vou postar um vídeo complementar que explica. Mas assim, como eu disse, é um conteúdo extremamente difícil até para explicar isso. Tá? É muito difícil para entender. O que você tem que se apegar é nessa parte teórica que eu expliquei. É uma coisa que dá meio que um nó na cabeça, porque quando se aproxima o ímã acontece uma coisa, quando se afasta o ímã acontece outra, né? Em relação à área também, o fluxo magnético, mas o intuito principal, o pilar que vocês têm que saber é que, da mesma forma que a corrente elétrica gera o campo também pode gerar corrente, através da indução eletromagnética. Se eu movimentar um ímã perto de um fio condutor. Então, eu consigo fazer também essa transformação de energia. Certo? Certo. Então, como brecha, eu nem vou passar exercício para vocês. Tá?
Daí na próxima aula a gente entra no outro conceito da termologia. Vamos cuidar agora daquela parte de calor latente, calor sensível, dilatação. É mais tranquilo que essa parte de eletromagnetismo. Eu acho que esse finalzinho do eletromagnetismo, ele é um dos conteúdos mais difíceis que vocês aprendem no ensino médio em física. Os outros é mais tranquilo, mas esse finalzinho aqui do eletromagnetismo, ele é pesado. Né? É pesado. E assim, na nova reforma do ensino médio, que vai ter nova reforma, acredito e espero que alguns conteúdos saiam da base. Porque, assim, não vejo intuito nenhum de ensino médio aprender esse tipo de conteúdo que é específico para quem quer, por exemplo, fazer uma engenharia mecânica. Né? Então, assim, ele teria que ser mais básico. Não que vocês não devem aprender. E devem aprender, sim, saber o princípio, mas não tão aprofundado. Tem que saber para saber se você vai se interessar. Né? Tem até aquela parte do conteúdo de hidrostática, não sei se vocês lembram. No finalzinho da hidrostática, ele não aprofunda. Ele só fala, ó, a hidrodinâmica, desculpa. Eu ensinei hidrostática, a hidrodinâmica, eu falei assim, pessoal, lembra que isso aqui é uma coisa que vocês vão aprender na faculdade e tal. Então, acho que eles deveriam fazer isso aqui com essa parte de eletromag também. Assim como eles fizeram com o eletromagnetismo. Mas quem sou eu na fila do pão para falar isso para eles, né? Enfim. Eu ia falar isso, que eu tava achando, sei lá, muito específico. Tipo, pra que É muito, muito. É assim, quem aprende esse princípio é quem vai para a área de mecânica mesmo, sabe? A parte de elétrica, quem faz engenharia elétrica, engenharia mecânica, é muito específico. Nem na civil eu vi isso, né? Esse conteúdo específico mesmo. Porque, assim, é bem superficial. Então, se só vai ver isso na faculdade, acho que o ensino médio tinha que ter essa reformulação aí, sei lá, minha opinião, né? Então, por isso que eu nem vou cobrar muito de vocês esse conteúdo aí. Fica bem tranquilo, tá? Agora, até a parte do fluxo, ok. Depois do fluxo, para mim, já não vira. Fluxo magnético, quando aumenta as linhas e tal, aquilo ali é importante. Depois daquilo lá, só para preencher grade. Certo, pessoal? Então, bom final de semana para todo mundo. Sem tarefas hoje. Semana que vem a gente continua o conteúdo para finalizar a apostila 7. Fechou. Só eu que estou na 7 ainda? Não, Viu sem tarefa. Um monte de gente na 7 ainda também. tem um monte de gente, Bruno. Ah, menos mal. Eu fico preocupado. E não adianta correr muito também, senão depois chegar no final do ano não tem conteúdo para dar. Aí você passa batido um monte de coisa que às vezes é importante e chegar lá no final tem sobrando tempo. Então tá bom, gente. É isso. Até semana que vem. Bom final de semana. E vamos descansar. Hoje eu tô tão bonzinho que eu não fiz nem chamada, que eu esqueci, ó. Já saiu metade da aula. Ah, mas nem precisa. Né? Não precisa, né? Ah, na presença Então de todo tá. mundo. Chique. Combinado, então. Falou, professor. Falou, professor. até mais, gente. Obrigado. Tchau. 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 Falou, professor. Caramba, onde que desliga aqui a coisa?